Nós, graças a Deus, né, que fazemos parte de uma geração que não desiste nunca. Aleluia. Porque nós decidimos não olhar para as circunstâncias. Amém. Obrigado. Porque se a gente ficar olhando para a circunstância, a gente já teria desistido. Muitos têm desistido. Muitos ministérios estão desistindo. Não de Deus, mas acabam acometidos pelas circunstâncias. E a ministração de hoje vai falar um pouco sobre isso, né? Porque por que a gente não desiste? Porque nós convidamos Jesus para o nosso meio. Ele é o mais importante. Aleluia. A palavra fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E feliz é o povo que faz parte dessa nação. É uma satisfação, né? O Geis, a Estela e o pequeno Gael. Não sei se é a primeira vez que ele está vindo. É a primeira vez. Está sendo apresentado para o Pai. Na verdade, ele já foi apresentado desde quando vocês imaginaram, que lutaram com esse bebê, né? Que a gente que acompanha sabe, né? Que foram anos tentando, né? Mas é o que eu falei, a gente faz parte de uma geração que não desiste. Glória a Deus. Aleluia. E como eu falei, feliz é o povo, né, que pertence a uma nação eleita. E feliz é um bebê, uma criança que nasce num lar cristão. Não que não vai ter dificuldade. Vai passar por tribulações, vai passar por perdas, vai passar por uma série de coisas, principalmente nesse mundo que a gente tem vivido hoje. Mas quando é desde pequenininho, desde berço, desde o ventre da mãe, que a gente já sabe, né, que ele faz parte da família do Senhor, então fica muito mais fácil ser conduzido desse jeito. A gente vê a pequena Esther aí também, que, né, eu lembro dela no Moisésinho lá, acho que é isso, né, que fala, né, que balançando dentro da igreja lá, bebê conforto, né, hoje está essa princesa aí, que vai também ajudar a cuidar do pequeno Gael. Então, assim, se fosse dar um título, viu, Dave, para essa ministração, assim, que eu coloquei aqui, o cristão vai passar por aflições, mas Deus livrará de todo o mal. Amém. Não é de alguns mal. A palavra fala que Ele nos livrará de todos os males. Mas Ele precisa ser convidado. Deus, Ele não vai fazer por nós. Ele já fez o que tinha que fazer. Ele vai fazer agora através de nós. Então a gente precisa se colocar e ter esse entendimento, que muita gente está esperando. Ah, não, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo as práticas, mas é só isso. Precisamos orar, oração é falar, tem que orar, mas precisa ter ação. Mais uma vez eu vou falar. Se Jesus for convidado, todas as tribulações serão vencidas. E não são poucas. Quem tem oportunidade de conversar com pastores aí, né, todos, sem exceção, todas as igrejas têm passado por dificuldade. Vendo o número de membros diminuindo. Quando sai de uma igreja e vai para outra, menos mal, mas muitos têm saído da igreja e voltado para o mundo.
que é muito pior, né? Porque tem todo aquele trabalho, né? de resgate depois. Então, quem deveria estar trazendo mais pessoas para o Evangelho está tem até a necessidade de estar lá e buscando essa pessoa de novo. É um desgaste que a igreja não precisaria passar. João 16. Deus poderoso. A partir do 25, Márcio, não, aqui na King James. Sei que tem tempo que eu não venho, gente. Agora você vê que nossos cultos são interativos. Então, a partir do 25, ela fala assim: que a paz de Cristo vence as aflições. Então, eu preciso entender o que é a paz de Cristo. Que paz é essa que vence o mundo? Essas verdades eu vos tenho dito através de uma linguagem figurada. Mas o momento está chegando em que eu não mais falarei de forma enigmática, mas vos direi claramente a respeito do meu Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não digo que orarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amaste e creste que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus observaram-lhe: eis que agora falas claramente, e não através de uma linguagem enigmática. Agora temos certeza de que tens pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário que verbalizemos as perguntas que nos inquietam. Por isso cremos que verdadeiramente vieste de Deus. Mas Jesus lhes respondeu: credes agora? Pois chegará o momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados, cada um para a vossa família. Vós me deixareis sozinho, mas eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. E o versículo é esse aqui que eu queria chegar: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Não basta só ter fé, precisa ter fé e precisa ter coragem. Se a gente pegar a história de Neemias, né, que já foi ministrado aqui várias vezes, eu sei que a Ari gosta muito, né? Se a gente fosse olhar, Neemias não tinha necessidade nenhuma, né? Ele nem conhecia Jerusalém. Ele foi conhecer lá o dia que ele foi lá que viu as muralhas, né? Mas em momento algum ele desistiu. Teve todos os motivos também para desistir, mas em momento algum ele retrocedeu, ele parou. Enquanto eles estavam reconstruindo o muro, tinha pessoas lutando para que essa obra pudesse ser concretizada. Então sempre vai ter pessoas lutando para que a obra possa ser realizada. Então, quem pensa em desistir, quem pensa em desanimar, tem gente orando, tem gente batalhando, tem gente na brecha. Podemos ser poucos, mas quando Jesus é convidado para essa obra, vai se concretizar. As muralhas vão novamente se restabelecer. Porque quando ele fala que eu venci o mundo, é um alerta para nós.
Eu venci o mundo, ele está falando da vitória sobre o pecado. Então, se ele venceu o pecado não tem mais poder sobre nós. Sua morte e ressurreição tiraram definitivamente o poder do pecado e da morte sobre nós. Esse pequeno versículo, ele é muito completo. Então, se a gente se aprofundar nele, a gente vai ver que dá para fazer uma ministração só em cima desse versículo. E o principal que eu vejo nesse versículo é que a vitória de Jesus é toda a base que nós precisamos para nos superarmos a cada dia, vencermos a cada dia, ser melhor a cada dia. Porque é só através da morte e da ressurreição de Cristo que nós podemos falar que somos verdadeiramente filhos de Deus. E é só através dele que podemos chegar até o Pai. Não tem outra forma. Apesar de muitos estão procurando outros deuses, e como nós temos visto escândalos dentro da própria igreja, igrejas gigantescas, passando por escândalos, né? E eu sempre falo, né? Quando você precisa dar satisfação de alguma coisa, já começa a ser um problema. Você precisa estar explicando, porque se alguém falar mal de mim de uma coisa que eu tenho certeza que eu não fiz, eu não tenho nem necessidade de estar explicando, porque a consciência é minha. Eu que preciso responder ao meu Pai, não para ninguém. Que a salvação ela é eu e ele, é você e ele. Você pode até orar por alguém, né? E quantas vezes, né, a gente vai e fala com Jesus para alguém: não, mas eu já sou convertido, eu sou crente, eu sei o que, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a gente precisa falar realmente, porque é uma ordenança de Deus, né? Mas é quase que unânime, toda vez que você vai falar para alguém: não, eu falei isso a primeira vez, eu tinha 16 anos. Uma pessoa chegou para mim, foi a primeira vez que eu vi que alguém chegou para mim, eu morava em São Mateus ainda, e tinha uma praça lá da igreja, quem conhece São Mateus aí, tinha um trio elétrico e tinha a primeira igreja batista. Então a menina, eu passando, né, ela me convidou: você quer aceitar Jesus? Eu falei: não, mas eu desde pequenininho já aceitei Jesus, eu sou batizado com 16 anos. Mas a menina era bonitinha e tal, e me convidou para ir na igreja dela. Amanhã vai na igreja lá e tal. Eu falei: bora. Amanhã no outro dia eu estava lá, isso foi no sábado. Ela me convidou na sexta, no sábado eu fui. Aí eu sempre gostei de sentar nas primeiras cadeiras, estava sentado, eu e ela do lado. Estava tendo até uns batizados um dia lá. E eu prestando atenção no culto e no negócio, quando eu olhei para o lado, cadê a menina? Estava lá de fora. Meu gente. Aí beleza, aí no domingo fui pro clube Ouro Negro lá, tinha as domingueiras, né, e tal. Quando eu chego lá, quem que eu vejo? A primeira pessoa, a menina. Falei: olha, o negócio não é ruim não, como é que você vai ver essas igrejas aqui? Então assim, só para ilustrar um pouquinho, né, que muitas vezes, né, a gente olha para as pessoas, né? Então assim, não importa quem te convidou, quem falou de Jesus para você, o que importa é o próprio Jesus. E muitos têm falado, né? Se você for no Instagram, então todo mundo fala de Jesus, mas viver
são esses que estão aqui dentro. Aleluia. Glória a Deus. A igreja é pequena, num bairro afastado. Muitos têm que rodar a cidade toda para vir aqui, num domingo, no inverno, com frio, mas estamos aqui. Então é a vitória dele que nos deu as oportunidades de seguir em frente. Salmo 34. Parte do 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Então só os temores, você só vai se livrar dos seus temores se buscar o Senhor verdadeiramente. Não tem como. Você pode ter dinheiro na conta, você pode ter um bom emprego, você pode ter o que você for, a família certinha, organizadinha, mas se não buscar o Senhor, não tem como. A angústia vai chegar, a dor vai chegar, a tribulação vai chegar, e você não vai saber sair dela, mas com Cristo. Não que seja fácil, mas nós temos a garantia que toda tribulação sairá de nós. No 5 ele fala: contemplai-o e sereis iluminados de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Clamou este pobre homem, e o Senhor o atendeu e o libertou de todas as suas tribulações. E esse salmo aqui é quando Davi ele se fingiu de louco diante de Abimeleque. Então ele estava numa extrema angústia. Esse é um versículo que a gente fala muito também, né? Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada faltam as que o temem. Os leões podem até sofrer de fome, mas para os que buscam o Senhor, nada faltará. No 11: filhos, vinde e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Quem? Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Os olhos do Senhor contemplam os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. No 16: a face do Senhor está contra os que praticam o mal, para dar terra a pagar qualquer lembrança deles. Suplicam os justos, e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Aí o versículo é esse aqui: o justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta.
O justo enfrenta muitas adversidades. Então não é porque eu sou crente, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus. Vou ter adversidade, sim. Todo dia, toda hora. 5 horas da tarde, um funcionário me liga, mandou uma mensagem para mim que ele machucou o olho lá na roça, queria que eu fosse lá pegá-lo para trazer na rua. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Daqui 1 hora eu tenho administração. Aí conversei com ele lá e tal, vou ver quando eu chegar em casa, se ele estiver ruim, eu vou lá buscar e vou trazer. Então assim, parece que tudo, né, quer te tirar a paz, tirar o... Mas não é porque eu sou cristão, eu sou espírita, vai acontecer. E acontece até às vezes mais do que no mundo, porque no mundo não percebe assim, para ele é normal. Então você driblar, você ser desonesto, você ser, sabe, fazer tudo errado, lá é o lugar, porque lá certo é quem faz. Então a gente, né, eu estava lá, eu podia dar aula para qualquer um de como você fazer as malabarismo, né, de tal e tal. Porque você vai aprendendo aquilo ali. E por que quando a gente está aqui a gente não faz esses malabarismos? Sustentar uma mentira, você tem que contar 10. Então o justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor liberta. Daniel 3. Deixa eu ver aqui mais. 8. Vou passar, porque esses textos todos são muito conhecidos, né? Por isso que eu vou passando rapidinho aqui para a gente só chegar na onde a gente quer. Nesse momento, alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando: ó rei, vive eternamente. Tu decretastes que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de várias músicas executadas por muitos instrumentos, todos tocando juntos, deveriam imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. Então, tinha um estatuto ali, um decreto. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Contudo, há alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar dos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não fizeram caso de ti, nem de tuas ordens, ó rei. Não cultuam os teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. No 13, assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor, poderoso, terrivelmente mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E rapidamente esses homens foram trazidos à sua presença. O rei questionou: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuais os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu edifiquei? Pois de agora em diante fica atento. Quando ouvires o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, todos os instrumentos entoando suas músicas, melhor será imediatamente que vos prostes e adores a estátua que fiz. Dai, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor. Se não prestares o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E 16. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode
livrar-nos e nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, o rei ficou tão enfurecido que o seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. E ordenou a alguns guerreiros de seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e o atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais quente. A ordem do rei era tão urgente que a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram os 3 para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha, ardendo em chamas. Se a gente for analisar friamente aqui, eles foram jogados dentro da fornalha. Deus podia ter livrado eles desse momento. Você vê que o tempo estava tão quente que os caras do lado de fora se queimaram. E eles não. Então, qualquer decreto que tiver sobre qualquer filho do Pai, Aleluia. vai cair por terra. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus, Aleluia. Ele não extinguiu o fogo continuou. Eles ficaram dentro da fornalha. Mas o Senhor abrandou as chamas. E eles saíram de lá, sem nem. A palavra fala que nem os cabelos foram chamuscados. Nem cheiro ficou. Então eu volto a falar. Quando chamamos Jesus para dentro da nossa vida, da nossa casa, do nosso ministério, dos nossos amigos, nenhum mal vai nos afetar. Pode estar, a fogueira está acesa, pode estar. Nosso bairro, semana passada, durante 3 dias, teve toque de recolher. Mas é no Alamar, 3 dias. A partir das 6 horas da tarde, teve toque de recolher no nosso bairro. No Jardim América, aqui, nessa rua, na rua do meu filho lá de Bruno, a mesma coisa. Então a polícia fez um cerco aos bandidos e eles espalharam dentro da cidade aí. Então assim, a gente não está livre. Você pode morar onde for, você pode estar em que lugar for. E aquele dia, eu até avisei a Valéria. Ela veio aqui na igreja, foi acho que na terça-feira. Eu falei para ela, cuidado porque tá. E tinha 3 viaturas da polícia lá cercando na entrada do nosso bairro. Roubaram uma moto e tal. Então assim, é porque. Não. Seria, né, que. Quando o Cristiano estava, a gente estava até questionando, né? Porque lá não é perigoso, porque. Não, moça. Não tem isso mais hoje. Mateus 8. Só estou falando alguns exemplos, né, de pessoas que conviveram, né, verdadeiramente antes de Jesus e depois de Jesus. Deixa eu pegar um texto do Velho Testamento, agora eu vou pegar um texto do Novo Testamento para exemplificar. Mateus 8, né, que eu falei? A partir do 18. Quando
Quando Jesus viu que uma multidão o rodeava, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, servir-te-ei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Quer seguir? É dessa forma. Aqui, se fosse na linguagem de hoje, eu queria lacrar, né, cara? O escriba aqui queria lacrar. Não. Então Jesus falou: quer me seguir? É desse jeito. Eu não tenho casa, eu não tenho. Né? Quer me seguir dessa forma. Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os teus próprios mortos. Aí no 23, é onde a gente vai entrar. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade. De tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Olha a fé desses homens. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados clamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mais uma vez, Jesus estava no barco, estava dormindo. Ele, quando viu a tempestade, o que Jesus podia ter feito? Ir lá e pegado o leme do barco, né? Mas não, como eu falei, o leme do barco, quem vai ter que guiar somos nós. Jesus estava no barco. Então o importante é Jesus estar conosco. Aleluia, glória a Deus. Aí não importa. Venha o que vier. O leme que vai ter que conduzir somos nós. Amém. A nossa vida, quem tem que conduzir somos nós. A nossa casa, quem tem que conduzir somos nós. O nosso ministério, se nós fazemos parte do ministério, nós temos que conduzir esse ministério. Então muitos voltam a falar: porque eu já sou convertido, eu fui batizado, eu aceitei Jesus, tenho a certeza e a convicção que você é salvo, mas não é só isso. É o mais importante, a salvação é o mais importante. E é de graça, né, Deus? A salvação é gratuita. Mas o discipulado, nós precisamos pagar um preço para isso. E começa, não vou falar nem dentro da nossa casa, não, começa com nós mesmos. Então é primordial. E muitos têm esquecido de convidar Jesus para os nossos negócios, para a nossa casa. Porque sem Ele é impossível agradar a Deus. E aí ele fala que é a paz. Então só tem paz quem tem Cristo, que a paz é de Cristo.
pouquinho da ceia. Tem mais alguma coisa? Os 11. Por onde a gente começa? Começar no 17 aqui, Paulo falando para os coríntios, né, que a ceia deve expressar amor cristão. No 17, apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo mesmo. Todavia se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Isso dentro da igreja, viu? Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outros se embriagam. Será que não tendes casa onde podeis comer e beber? Ou de fato não desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não. Vou te elogiar por essas atitudes. Aí ele ensina como deve ser celebrada a ceia do Senhor. Pois, se alguém quiser ir passando a ceia, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Eu vou ler o texto todo, depois a gente comenta. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. No 28, examine, pois, a si próprio, e dessa maneira coma o pão e beba do cálice. No 29, pois quem come e bebe sem ter consciência do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós estivéssemos com a cautela de julgar nós mesmos, não seríamos condenados. Paulo, ele está dando uma lição aí. Como é que deve ser conduzida a ceia do Senhor? Como deve ser ministrada a ceia do Senhor? E é um ensinamento fantástico de Jesus, quando ele fez essa última ceia. E ele basicamente, Jesus falou de três coisas: olhar para o passado, olhar para o presente e olhar para o futuro. Olhar para trás quando ele fala em olhar para trás, ele está pedindo para nós nos lembrarmos do sofrimento dele na cruz, que não foi em vão. Ele veio para nos libertar,
do mundo. Ele fala para olhar para dentro, o presente. Ele pede para que nós nos examinemos para tomar o corpo dele e o sangue dele. Então não é de qualquer jeito. Todos são convidados, todos têm direito a ser do Senhor. Na própria palavra dele ele fala isso. Mas é necessário olharmos para dentro de nós. Então é exame pessoal e comunhão. Não tem como você comer o corpo de Cristo, beber o sangue que foi derramado, sem estar em comunhão, sem estarmos juntos. Você não vai fazer uma ceia sozinho. A ceia é para ser repartida, e é para um esperar pelos outros. E ele fala de olhar para frente. Então, olhar para trás é lembrar do sofrimento de Jesus. Olhar para dentro é o exame pessoal e comunhão. E olhar para frente, o futuro, é a expectativa de volta dele. E foi para isso que ele deu o seu corpo e o seu sangue, para a remissão dos nossos pecados. Então, era isso que Paulo estava querendo falar para esse povo, que não é de qualquer jeito. Eles estão fazendo tudo errado. Então, culto de ceia, ele precisa ter esse entendimento, que não é só uma mera formalidade, uma vez por mês. É porque nós estamos lembrando do que Jesus fez. Então, tudo que eu falei aqui, se a gente tem essa oportunidade, né, de ser livrado de todos os males, de todas as tribulações, de todas as aflições, foi porque Ele deu a vida dele por cada um de nós aqui. Amém, igreja? Ele, quando ele dividiu o corpo, o pão, ele deu graças. Eu queria que todos levantassem, para a gente dar graça, agradecer a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer ainda através de cada um de nós. Que possamos entender realmente que isso aqui, essa lembrança, Ele fala fazer isso em memória de mim, em memória de tudo que Ele fez por cada um. Obrigado. Podemos comer. Obrigado, Jesus. Do mesmo modo, Ele levantou o cálice e mais uma vez Ele deu graça ao Pai. Todo o sofrimento que Ele ainda iria passar e que Ele passou, pagou um preço que é impagável. A gente não tem nem como mensurar, quanto mais como pagar. Mas Ele veio para fazer e fez. Então o nosso chamado tem que ser da mesma forma. Se o preço vai ser caro, mas se nós verdadeiramente queremos viver uma vida em Cristo, precisamos também pagar. Não é nem infinitamente menor do que Ele fez, mas um pouquinho de cada um. Bebemos o sangue do Cordeiro.
Amém, igreja? Então foi isso aí que o Senhor colocou no meu coração. Eu não preparei uma ministração assim, porque a gente tem que dar oportunidade para o Espírito Santo que está dentro da gente se manifestar. Então assim, a pastora, desde o último dia do mês, né? O primeiro do mês, então assim, tive bastante tempo para preparar, mas não. Eu deixei para fazer agora à tarde. Porque eu não queria fazer nada mecânico nenhum. Então o importante é você deixar ele tomar conta do nosso interior, do nosso espírito. Estela, a gente quer apresentar o bebê ou como é que só deixar para o dia? Então, mas ele já foi apresentado desde quando estava no ventre da mãe dele. Amém?